Nesta manhã eu gostava de partilhar-vos uma palavra de Deus que Deus trouxe ao meu coração. Nós estamos a falar sobre... Alguém se lembra de qual tem sido o tema desta última série que a gente tem partilhado? Dá-lhe aí, Joana. Mantém viva a chama. Boa! Quantos concordam com a Joana? É isso que temos falado? Não? Então bora juntos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 6. A palavra que trago hoje é uma palavra tipo espada. Longa, mas não é chata, então não é bem espada. Uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração sobre isto e estou muito entusiasmado em poder partilhá-la com vocês. Então, o texto que lá está, que vocês encontram, caso está errado ali, mas isso já estão habituando a mim, não é? Eu escrevo de um lado e depois vejo mal do outro. Então não é 1 Timóteo, mas é 2. Eu disse bem e escrevi mal, portanto não liguem. Mas o texto está certo. Paulo está a escrever a Timóteo e ele diz no versículo 6 do capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, ele diz: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Como eu tenho vindo a explicar, Paulo, ele sente a necessidade de escrever a primeira carta a Timóteo para o ajudar com coisas práticas da igreja local. Timóteo precisava de saber como lidar com a igreja, de lidar com as pessoas, de lidar com os líderes, como levantar, como manter. Então escreve a primeira carta. Mas Paulo sente uma outra necessidade, mais flagrante do que esta. A necessidade de Timóteo ser encorajado. Diga comigo, encorajado. E todos nós passamos, pelo menos na nossa vida, em que volta e meia nós precisamos de ser encorajados. Eu preciso de ser encorajado. E depois, então, dependendo da maneira de ser de cada um de nós, há pessoas mais carentes do que outras. Eu sou uma pessoa muito carente, às vezes pode não parecer, sou uma pessoa muito insegura e eu preciso constantemente de palavras de encorajamento. Não estou a pedir-vos nada, não se sintam em dívida de nada, mas estou a partilhar com vocês. Se calhar alguns de vocês são como eu. Há aqui mais alguém que é como eu, assim meio piegas, eu gosto sempre, tenho assim a estar muito bruto, assim coisa. Eu tentava lá pregar e depois dava os meus gritos e depois tinha que a meio pedir desculpa para ninguém ficar com medo de mim. Mas no fundo é isto que eu sou. Eu sou uma pessoa que precisa. Há pessoas que não precisam, há pessoas que naturalmente estão bem dispostas, estão bem com elas mesmas. Contudo, eu tenho percebido que independentemente do tipo de pessoa que nós somos, sobretudo na vida espiritual, nós precisamos disto, de encorajamento. De gente que esteja atenta a nós, à nossa chama, à nossa vida, à nossa vocação, ao nosso sonho, à nossa chamada, não importa, para a vida, e perceber como é que nós estamos. E eu acho que Paulo olhou para Timóteo e percebeu isso, ou neste caso olhou à distância, porque eles não estavam juntos, mas certamente foi ouvindo, foi-se apercebendo que alguma coisa não estava bem em Timóteo. E eu creio que esta segunda carta ela é tão fantástica. E quanto mais tenho partilhado sobre isto, mais abençoado me sinto. Porque esta carta de Paulo a Timóteo é como se fosse uma carta de Deus para nós. Uma carta de alguém que não desiste, mas que insiste. E Deus é assim, o amor de Deus é assim connosco. Paulo olha para Timóteo e diz: este homem está-se a apagar, ele já não é o que era, ele já não prega como pregava, ele já não lida com as pessoas como lidava. Eu lembro-me de Timóteo quando estava a crescer ao meu lado e ele era uma bênção, ele era uma inspiração, por isso eu confiei nele. Talvez Paulo agora está a ouvir outras coisas, Timóteo está a abafar-se, Timóteo está a apagar-se, as pessoas à volta dele são chatas, só querem é conversar do passado, só querem é voltar ao passado e é só genealogias e só fábulas e só conversa e reino nada e crescimento nada e abençoar pessoas nada. E isto está de alguma maneira a fazer mal ao coração de Timóteo. Timóteo é uma pessoa como nós. Tentamos disfarçar ao máximo quando as coisas não estão bem. Alguém sabe do que eu estou a falar. Às vezes nós não estamos assim tão bem, mas por fora tentamos, porque nós queremos continuar a impressionar a esposa, os filhos, queremos continuar a abençoar aqueles que estão à nossa volta, não queremos que ninguém se preocupe, mas às vezes a chama está mesmo a apagar, às vezes nós sabemos que já não estamos a dar o que dávamos, a ser o que éramos. Já não estamos a chegar onde queríamos chegar, porque sabemos que essa era a vontade de Deus. Mas contudo tentamos, continuamos a pedalar. O problema é que começamos a pedalar na nossa força. E Paulo apercebe-se disso e ele escreve para Timóteo. E esta segunda carta ela é tão íntima, ela é tão pessoal. Por isso eu chamo-lhe, considero que é uma carta de Deus para nós também. É como se Deus estivesse a dizer-nos a nós esta manhã, como Paulo disse a Timóteo: mantém viva a tua chama. Porque a chama que nós temos... Ela não somos nós, a chama não somos nós, mas a chama é alguma coisa que Deus colocou
em nós. E desde o primeiro dia que nós começámos a partilhar sobre esta série, nós falámos disso. É nossa responsabilidade manter viva a chama. Deus não vai nos obrigar a viver, vivos. Mas Deus vai sempre chamar a nossa atenção, porque o seu desejo é que nós mantenhamos a nossa chama viva. Deus quer que vivamos o nosso potencial ao máximo. Deixem-me ser franco com vocês. Provavelmente alguns de nós não estamos a viver o nosso potencial ao máximo. Esta semana eu li uma frase que achei muito interessante. O pastor, ele dizia o seguinte: nós queremos 100% garantido a vitória ou a bênção de Deus sobre a nossa vida. 100% significa a totalidade. Mas quantas vezes nós só comprometemos uma parte ou metade? Nós queremos tudo de Deus, mas às vezes nós sabemos que só estamos a fazer uma pequena parte. Se eu fizesse esta pergunta agora, provavelmente a esmagadora maioria, se não quase todos nós, nos iríamos envergonhar, porque se eu perguntasse quantos de nós temos consciência que não estamos a fazer tudo certo, não estamos a dar o nosso melhor para Deus como deveríamos, provavelmente todos nós iríamos levantar a nossa mão. Se eu fizesse a pergunta de outra maneira, e quantos de nós temos a certeza que Deus ainda não vacilou uma única vez em relação à nossa vida? Quantos temos a certeza que Deus tem dado 100% a nós? Então vocês vejam, não há nada de humildade disso. Deus espera o nosso melhor, Deus espera que nós deiamos tudo. E manter viva a chama fala disso. Então Paulo está a ensinar Timóteo, Paulo está a encorajar Timóteo. Timóteo, abre os olhos, acorda. Tu tens uma chama na tua vida que foi colocada, até foi eu que lá estava a orar por ti, com a imposição das minhas mãos. Tu tens uma chamada, tu tens uma vocação, tu tens de te levantar, tu tens de viver isso, tu tens de viver para Deus. Falámos sobre ser cobardes, verso 7. Paulo tem que dizer a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de cobardia. E nós falámos sobre isso. Foi, creio que, um momento tão alto no nosso tempo aqui. Às vezes nós somos tão cobardes, às vezes estamos tão encolhidos em relação àquilo que vai acontecendo por fora, àquilo que nos vai acontecendo, que esquecemos que, verdade, nós não podemos controlar o que acontece por fora. Mas nós deveríamos ser senhores, deixem-me pôr assim, de como está o nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios que se há coisa que nós temos que aprender a guardar é o nosso. Não é Deus que guarda o nosso coração, és tu que guardas o teu coração. Somos nós que somos responsáveis por não deixar que esse espírito de cobardia, que não é o espírito de Deus, ele tome conta de nós e das nossas ações. E às vezes lá estamos nós a desculpar-nos e a falar do que não temos e do que não somos e da família que não tivemos e da igreja e das possibilidades que não tivemos e das oportunidades que nunca tivemos. E de repente, quando nós vamos dar por ela, nós estamos a dar lugar a um espírito de cobardia. E nós estamos encolhidos quando deveríamos estar levantados como guerreiros valentes do Senhor. Porque a nossa força não é nossa, é do Senhor. Porque a nossa estratégia na batalha não é nossa, é do Senhor. Alguém sabe do que eu estou a falar esta manhã? Então o espírito de cobardia, ele vem, instala-se. Eu creio que Timóteo, ele estava a dar lugar a um espírito de cobardia. Ele estava a deixar o tempo passar, ele estava a deixar as coisas acontecerem. Mas Paulo não podia permitir isso, por isso ele disse, Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. No último domingo nós partilhávamos sobre o combustível que deve alimentar a nossa chama. Todos nós temos uma salvação e uma chamada. Nós fomos salvos por Deus. Anda aqui a Amélia. Hoje trouxe a minha Amélia, mas é a minha mosca de estimação. Eu disse para ela ficar em casa. Ela disse, hoje quero ir à igreja. Até ela veio comigo. Já esteve aí? Esteve ao seu colo? Tão querida. Ela é a minha mosca de estimação, é um espetáculo. E daqui a bocado vai ter com algum de vocês. Vai. Nós precisamos alimentar a nossa chama. E a chama alimenta-se não apenas quando dobramos os joelhos e oramos, Senhor, Tu és grande, Tu és bom, ajuda-me, e caímos de rastro. A chama alimenta-se quando nós nos levantamos. E nós assumimos que fomos salvos por um Deus que é todo-poderoso e que não há nada nem ninguém que possa desmanchar essa salvação. Mas mais ainda, nós fomos salvos para um propósito, há uma razão de viver. Então eu partilhei convosco, vocês se recordam, acerca de como é que nós estamos a alinhar a nossa vida, se com a vida, se com a morte. E há gente que está a alinhar a sua vida com a morte, ou seja, está à espera do fim. E essa não é a vontade de Deus. Eu dei-vos o exemplo de Sansão, que alinhou toda a sua vida com a morte. Morreu como os seus próprios inimigos, lembram-se? E dei-vos o exemplo de Ezequias, um rei que recebeu a notícia, um rei que foi segundo o coração de Deus, um rei que obedeceu a Deus, e que agora recebe a notícia do profeta Isaías. Logo o profeta Isaías, não foi um dos profetas menores, foi um dos profetas maiores. E ele disse, olha, prepara a tua casinha, prepara a tua vidinha, porque tu vais morrer, tu não vais conseguir viver.
E diz que a seguir voltou o seu rosto contra a parede e orou ao Senhor e pediu-lhe vida. E nós precisamos de alinhar a nossa chama com essa vida que Deus tem para nós. Terminámos a falar de Pedro. Lembram-se, Pedro, o homem que primeiro não queria seguir Jesus. Eu sou um homem pecador, mas Jesus quis fazer dele um pescador de homens. Depois a seguir Pedro disse que Jesus é o Cristo. E a seguir já está a dizer que não deixava que Jesus morresse, porque Pedro não era a favor da morte, mas a morte de Cristo, nós temos que ser a favor dessa morte, porque foi essa morte que nos trouxe salvação. Mas Pedro estava completamente distraído, perdido, e ele não queria nada disso, e Jesus teve que o repreender. Mais à frente nós vamos encontrá-los à mesa. E Pedro agora diz que está pronto para morrer. Jesus, estou pronto até a morrer contigo na cruz. Estou pronto para morrer, onde quer, como for e como tiver que ser. E estava, porque Pedro desembainhou a sua espada. E quem desembainha a espada diante de dezenas de inimigos é porque está mesmo pronto a morrer. Só que Pedro estava pronto a morrer pelos seus ideais, por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele queria. Jesus mandou guardar a espada. Pedro tinha uma fixação com a morte. Mas logo que Jesus o restaurou, com as célebres perguntas: Pedro, tu amas-me? Pedro voltou-se para a vida. Então terminamos no livro de Atos, em que nós vemos que Pedro é o grande protagonista da história até o capítulo 13. É Pedro que se levanta, é Pedro que se levanta. Pedro já não quer mais ficar caído. Pedro já não quer mais desistir. Pedro agora, ele sempre o primeiro a levantar-se. Falta alguém entre os apóstolos, capítulo 1 é Pedro que se levanta. E ele diz, nós temos que orar, Deus tem que levantar quem falta aqui. No capítulo 2 é Pedro que se levanta para pregar o primeiro sermão para todas as pessoas, e quase 3.000 pessoas se converteram. Alguém percebe do que eu estou a falar? A pescaria de Pedro deixou de ser no mar para passar a ser entre os homens. Nós temos que alimentar a nossa chama. Tu tens uma chamada de Deus, tens uma vocação de Deus. Tu tens que acordar disso, porque o diabo vai fazer-te tudo para te endrominar e te adormecer. E quando tu des por ela, a tua chama apagou. Nesta manhã, como vocês já viram, eu quero falar-vos acerca do Espírito Santo. Verso 14, nós vamos encontrar isto lá. O Espírito Santo, ele tem que ser o fogo que nos consome. Vocês lerem comigo no capítulo 14, no verso 14, aliás. Vejam o que Paulo agora está a dizer a Timóteo. Ainda estamos lá na mesma carta. Quanto ao que lhe foi confiado, do que é que Paulo está a falar? Da chama. Da vocação, da vida, da razão de viver. Quanto ao que te foi confiado, guarda-o por meio de quem? Guarda-o por meio de quem, igreja? Por meio do Espírito Santo. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz chegar até nós, não pode ser guardado apenas por nós. Porque a nossa tendência natural, infelizmente, é deixar morrer aquilo que Deus faz chegar até nós. Claro que há sempre uns prodígios comigo. Não, pastor, comigo não. Faz uma retrospectiva da tua vida e depois a gente conversa. Todos nós, pela nossa força, temos os nossos altos e baixos. Com mais ou menos razão. Todos nós, quando nos isolamos e ficamos sozinhos, nós deixamos de alimentar a nossa chama e começamos a perder. É verdade que o bichinho está lá, é verdade que a chama está lá, é verdade que o pavio que fumega está lá, mas sempre que nós nos afastamos, nós começamos a fazer diminuir a nossa chama. Perdão, então agora Paulo, ele vai dizer uma outra coisa, que para mim é uma outra coisa fantástica a Timóteo. Timóteo, tu recebeste alguma coisa. Quanto ao que te foi confiado, a chamada que tu tens, a vocação que tu tens, nesta manhã para nós a razão de viver que nós temos. Pastor, mas eu já não tenho razão para viver. Então mais uma razão para nesta manhã tu deixares que o Espírito Santo toque a tua alma e o teu coração. Porque Deus te salvou não para tu esperares uma morte lenta ou para viveres uma morte lenta, mas para viveres para Deus, para cumprires um propósito de Deus na tua vida. E eu quero te dizer uma coisa, nunca é tarde. Nunca é tarde. Com Deus há sempre um novo começo. E o Espírito de Deus, Ele quer fazer isso. Por isso Paulo está a dizer a Timóteo, quanto ao que te foi confiado, guarda-o por meio do Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. A chama vai se manter, porque o Espírito Santo, Ele está em nós. Eu gosto disto. O Espírito Santo não é só a causa inicial. Sim, é Ele que traz a chama ao nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos num culto como esse e de repente Deus começa a falar ao nosso coração, quem está a fazer alguma coisa acontecer dentro da nossa alma não é o pregador, não é a música, não é outra coisa qualquer, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele está aqui. E eu quero te dizer outra coisa, quando tu saís daqui, o Espírito Santo vai sair contigo. Porque por onde quer que tu andares, Ele vai estar a evitar a tua chama. Ele vai estar a lembrar de quem tu és. Ele vai estar a lembrar do que é que tu és feito e para o que é que tu foste criado.
O Espírito Santo, Ele é o fogo que nos consome. É por isso que às vezes, eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo acontece tantas vezes, às vezes eu nem consigo dormir, e eu não estou a dizer isso para terem pena, é verdade, porque o Espírito Santo às vezes Ele quer que alguma coisa fique tão viva no meu coração e na minha alma, que Ele fica ali a moer-me. O fogo começa a queimar. Este é o trabalho do Espírito em nós. Não nos deixar adormecer, não nos deixar morrer. Ele é a causa inicial da chama. Mas é o Espírito também quem provoca, promove e guarda diariamente a chama dentro de nós. E nós precisamos dele. Porque o diabo vai procurar apagar a tua chama. O mundo à tua volta vai procurar apagar a tua chama. Às vezes até nós mesmos, com a nossa cobardia, com a nossa vergonha, nós vamos quase que apagar a nossa. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, Ele está connosco. E Ele não vai deixar apagar a tua chama. É Ele quem traz o fogo, é Ele. Aliás, o Espírito de Deus, Ele é o fogo que teima arder em nós. O Espírito de Deus, Ele é Deus em nós, a lutar por nós. É Ele quem nos incendeia e é Ele quem pode reacender a nossa chama. É o Espírito Santo que traz sentido à nossa vida. Estava a pensar sobre isso. Quando nós lemos em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer que Deus soprou neles o seu Espírito. E o homem e a mulher, claro, se tornaram almas viventes. Então o segredo da nossa vida não está na nossa realização, em termos grandes projetos e objetivos. Eu não sou nada contra termos objetivos de vida, aliás. Mas cuidado. Mais importante do que os nossos objetivos, mais importante de onde é que nós chegamos com a nossa vida, mais importante do que isso é quem é que vai na nossa vida. Independentemente de onde é que a gente chega. E há muita gente que tem sonhos, tem projetos, mas Deus está do lado de fora. O único que pode dar vida à nossa vida é o Espírito Santo. Então é o Espírito que vai trazer sentido à nossa vida. É Ele que nos assegura e lembra que somos salvos, enquanto nos capacita para cumprir a nossa chamada e a nossa vocação. Se lermos o verso 15, creio que pus para aí também alguns, acho eu, já não sei. Já estou todo perdido. Não, está lá. Paulo vai recordar uma coisa a Timóteo. Se nós não tivermos o Espírito, nós não demos lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Nós corremos o risco que alguns, na altura companheiros de Paulo, gente de ministério, eles passaram. Veja o que é que Paulo vai lembrar a Timóteo. Você sabe que todos os da província da Ásia, o que é que eles fizeram? Leia a Bíblia, irmão. Me abandonaram. Abandonar significa que alguém se tornou cobarde a determinada altura. E para se tornar cobarde é porque deu lugar ao espírito de cobardia. E se deu lugar ao espírito de cobardia é porque em algum momento pôs de parte o Espírito de Deus. Paulo vai dizer até os nomes deles, eles estão lá. São nomes para quem está a pensar ter filhos. Inclusive é Figelo, não é Figelo, é Figelo e Hermógenes. Parece nome de detergentes ou qualquer coisa assim do género. Mas não gosto, era o nome deles. Os paizinhos gostaram muito de colocar estes nomes. Mas Paulo vai dizer o nome, pelo menos destes dois. É porque, conhecendo o coração de Paulo pelas Escrituras, eu acho que Paulo amava muito estas duas personagens. Paulo não vai citar estes nomes apenas porque Paulo é um homem revolto. Paulo não era um homem de amargura, Paulo era um homem do Espírito. Eu acho que para Paulo, é minha leitura também, não é nenhuma teologia, não. Eu acho que para Paulo vai dizer, inclusive, é Figelo e Hermógenes. É porque Timóteo sabia que estas duas personagens eram gente valente. Eram gente que tinha ajudado a construir provavelmente muita coisa. Tinha sofrido muito com Paulo, orado muito. Alguém sabe do que eu estou a falar. Mas em algum momento deixaram apagar a sua chama. E em vez de continuarem e persistirem, o que é que eles fizeram? Precisamente o oposto. Eles abandonaram. Quando nós não damos lugar ao Espírito de Deus, é assim que nós começamos a ficar. Gente do abandono. Nós abandonamos e começamos a dizer que todos nos abandonaram. Eu sei do que estou a falar. De lidar com gente que deixa de vir à igreja. Porque em algum momento a sua chama apagou. Deixaram de dar ouvidos ao Espírito Santo. Começaram a abafar a voz do Espírito Santo. E o resultado disso foi abandonar. Mas de repente, quando nós procuramos, eu procuro e alguns de vocês também, qual é a sensação com que nós ficamos às vezes em algumas conversas? É que parece que nós é que abandonamos.
As pessoas perderam o sentido, as pessoas perderam o senso. Ninguém quer saber de mim, ninguém me procura, ninguém telefona. Isso não é verdade. Quando nós deixamos apagar a nossa chama, só ficam cinzas. E cinzas, quando vêm para os nossos olhos, é um problema. Cinzas, quando nós queremos respirar, elas entopem. Alguém sabe do que eu estou a falar? Quando a chama apaga, nós ficamos mal. E quando nós estamos mal, nós vemos tudo mal. Paulo está a lembrar, Timóteo, se tu deixas apagar a chama, tu não vais ser melhor do que eles. Claro que Paulo, nos versículos a seguir, ele vai dar exemplos de outros que, pelo contrário, se mantiveram fiéis. Mas é no capítulo 2, no verso 1, que Paulo vai dar uma receita fantástica. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu tens de fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Tu não podes seguir o exemplo daqueles dois e daqueles da província. Tu não podes abandonar agora o barco. Tu tens de te fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Porquê, irmãos? Porque esta graça, e que não é apenas graça de salvação, a palavra tem que ver com dom. Provavelmente Paulo está-se a referir ao Espírito Santo ainda. Ele está a dizer, tu tens de te fortificar no Espírito de Deus. Tu tens de dar lugar a Ele, porque é o Espírito de Deus que te vai alimentar, que te vai fortalecer, que te vai animar, que te vai encorajar, que te vai lembrar quem tu és, para onde tu vais. É o Espírito Santo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a única forma. Nós não abandonamos o Senhor, nem a igreja, nem o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós nos fortalecemos na graça que há em Cristo Jesus. Há gente que se anda a fortalecer nas ninharias, no lixo. Aí não há força alguma, antes pelo contrário, tu irás de mal a pior. Se tu queres que a tua chama fique cada vez maior, mais forte, se tu queres ser um homem e uma mulher de Deus, se tu queres cumprir ainda o propósito de Deus para a tua vida, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo é fogo consumidor. Gosto disto. O Espírito de Deus deseja consumir-nos totalmente. Sabe, o Espírito de Deus, ele não vem a nós como fogo. Estamos a falar na linguagem de fogo. A chama que arde em nós, o fogo que nos consome. Ele não quer consumir algumas partes da nossa vida. Ou ele não quer consumir-nos em alguns momentos da nossa vida. Há pessoas que em cultos como este, em retiros, em conferências, em alguns momentos, eles permitem que o Espírito Santo os consuma. Mas logo mais, eu esta manhã nós iremos terminar com momentos com uma história, se conseguir com duas. Eu gosto de vos deixar exemplos práticos, personagens da Bíblia, para nós percebermos isto. O Espírito de Deus, ele quer consumir-nos até aos ossos. Ele não quer consumir apenas o nosso coração, ele quer consumir-nos até aos ossos. Ele quer marcar-nos com fogo até aos nossos ossos. Significa que ele não quer apenas uma parte, ele quer tudo. E a pergunta é, porquê é que ele quer tudo? Eu respondo, para que não sobre nada para mais ninguém. O problema é quando nós deixamos algumas partes da nossa vida de lado. Essas partes normalmente são o nosso tropeço. Se vocês lerem a história do povo de Israel, depois de entrarem na terra prometida, a ordem de Deus para Josué e Caleb era que eles tinham que destruir, ou pôr aquela gente toda no mínimo dali para fora. E eles começaram bem. Eles começaram a conquistar a terra, a matar os inimigos e a expulsá-los dali. Porque eles tinham que conquistar a terra, não era uma parte, era tudo. Diga comigo, tudo. Se Deus lhe desse essa ordem, assim, o que é que você fazia? Tens que entrar naquela casa, aquela casa é toda tua, tu tens de pôr de lá para fora quem lá estiver. O que é que tu fazias? Provavelmente alguns de nós faríamos o mesmo que Josué e Caleb, iríamos com tudo e punhamos aquela gente a correr. Mas se calhar alguns de nós iríamos fazer como outras tribos. Sabe o que é que eles fizeram? Alianças com os inimigos. Olha, a gente não nos vai expulsar. A gente vai estar agora aqui a chatear-se. Vamos nos aborrecer para quê? Mas é beber umas mini juntos. Assamos aqui umas entremeadas. Vocês ficam... É assim, a questão é, nós temos que ficar com uma parte, mas vocês ficam com outra. Foi isto que Deus disse? Não. Mais tarde isso trouxe problemas ao povo de Israel. Começou a haver mistura. Começou a haver casamentos mistos. Começou a haver adoração a outros deuses. E quando o povo de Deus se apercebeu, estavam frágeis, fracos. De quem foi a culpa? Foi Deus que nos abandonou. Não. Quando Deus pede tudo é porque é para dar tudo. Eu sei que nós hoje vivemos numa cultura de que nós estamos a voltar a essa cultura muito forte.
Nós somos senhores de nós mesmos, nós é que temos de tomar conta da nossa vida, ninguém tem nada a ver com o meu dinheiro, com o meu coração, com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Certo, mas depois as consequências, quer dizer, as escolhas são só tuas, mas as consequências depois é para partilhar. As escolhas são só tuas, tu fazes o que tu queres com a tua vida, com o teu dinheiro e com tudo é teu. Mas depois quando os problemas vêm, aí temos que partilhar uns com os outros, temos que levar as cargas uns dos outros. Diz a Bíblia, alguns às vezes vêm levar com ela pela cabeça, já que não a ouvem, sentem-na. O Espírito de Deus, Ele quer consumir tudo para que não sobre nada para mais ninguém. O Espírito Santo, ao contrário da vergonha e da cobardia, que abafam e apagam a chama, o Espírito promove o fogo e traz até nós ingredientes especiais que nos ajudarão a manter a chama acesa. No verso 7, já acertei com o 2 Timóteo, não é? Uau! Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo te dará poder para lidares com as dificuldades, com as tentações e com o inimigo. Quanto maior a luta, maior o poder e maior a vitória. Não te acobardes, não te envergonhes, não abandones o barco, fica firme, mantenhas a chama acesa pelo poder do Espírito Santo. Mas Ele também te dará amor, para te sentires sempre satisfeito e seguro, e para enfrentares, suportares e ajudares as pessoas que te rodeiam. Sem o amor nós morremos. Sem o amor, nós que estamos para a morte, começamos a matar quem está à nossa volta. Mas quando nós temos o amor de Deus em nós, quando nós nos sentimos amados, então nós conseguimos amar. A maioria das pessoas não precisa de mudar de família, de emprego, ou de casa, ou mesmo até de igreja. As pessoas só precisam de aprender a confiar e depender e agir no amor do Espírito de Deus. O melhor era ter outra família, o melhor era outra igreja, o melhor era... As pessoas estão sempre a fugir. A cobardia dá-nos para isso, para fugirmos. A gente acha que se eu mudar de cadeira, o problema desaparece. Se eu mudar de cadeira, o problema só mudou de cadeira. Ai, não perceberam o que eu disse? Porque às vezes o problema não está do lado de fora. Eu não estou a menosprezar quem às vezes sofre alguma situação do exterior, não é isso. Mas às vezes uma boa dose de amor, não do nosso amor, mas do amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, resolve tanta coisa à nossa volta. Finalmente Ele te dará equilíbrio ou moderação para tudo e em tudo, sobretudo nos momentos cruciais, nas decisões importantes, quando tiveres que fazer escolhas. O Espírito te dará a paz, a confiança e a coragem para fazeres o que é certo e aquilo que agrada a Deus. Deixa-me quase terminar com uma história, ou lembrar-te uma personagem, melhor assim, da Bíblia. Um homem chamado Eliseu. Não sei quantos de vocês já ouviram... Estou a andar com isto para trás, peço desculpa. Quantos de vocês já ouviram falar do profeta Eliseu? Já alguém? Vocês abrirem a palavra de Deus em 1º livro de Reis, capítulo 19. 1º livro de Reis, capítulo 19. Apenas para nos situarmos. No capítulo 19, a partir do verso 19 até 21, ou esses versos por aí, vocês vão encontrar a chamada de Eliseu. O profeta que estava a cumprir o seu ministério no momento era o profeta Elias. Os irmãos sabem, enquanto estivermos nesta vida, ouve com ouvidos de ouvir, porque isto é muito importante. Enquanto estivermos nesta vida, tudo terá um princípio e tudo terá um fim. Enquanto estivermos nesta vida, tudo terá um princípio e tudo terá um fim. Até no ministério. Elias começou o seu ministério no capítulo 16. Mas Elias sabia que o seu ministério haveria de ter um... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu quero saber isso. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Porque algumas pessoas estão a deixar passar o tempo. Sabem que têm vocação de Deus. Sabem que têm uma chama de Deus. E cuidado, porque quando tu te levantares, pode ser no fim. No caso de Elias, Elias quase desistiu antes de tempo. Capítulo 18. Quando ele se deita debaixo de um zimbro e quer morrer, quer desistir, mas Deus tem que lhe aparecer e dizer, ainda não chegou o fim, ainda não ungiste um rei, ainda não ungiste o profeta que há de vir depois de ti, ainda não acabou.
Então Elias lá ouve a voz de Deus, se anima, se encoraja, a chama torna a avivar-se e lá vai Elias. Unge um rei e agora vai escolher, de acordo com a direção do Espírito Santo, ele vai escolher o profeta que o havia de substituir. Mas grava isto, escreve isto, põe no Twitter, põe onde tu quiseres. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim, até o ministério. Elias sabia que o seu ministério havia de acabar. Mas houve outra coisa que também não é menos verdade e menos importante. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Mas antes de acabar, tu tens que partilhar com alguém, ensinar alguém, ajudar alguém a ter o seu começo. E há gente a acabar. Há gente que não está a dar lugar ao Espírito Santo, que já está mais acabado do que a começar. E ainda não fez discípulo, ainda não ajudou alguém a começar. Capítulo 19, então, Elias agora já está outra vez com a chama acesa, unge um rei e agora vai ungir o profeta que havia de substituí-lo no tempo determinado de Deus. E esse profeta é então o profeta Eliseu. Diz que Eliseu era lavrador, provavelmente rico. Tinha uma dúzia de bois ao seu dispor para lavrar a terra. Naquele tempo, irmão, era como se fosse hoje um homem com uma grande quinta com uma série de tratores e de máquinas. Era isso que ele era. Então Elias aparece e faz o desafio a Eliseu para que ele o acompanhasse, para que ele o seguisse. As expressões que aparecem lá na Bíblia são expressões do tempo e que significam isso mesmo. Eliseu percebeu imediatamente o que estava a acontecer. Ele era o escolhido de Deus. Houve convidos de ouvir. Quem era Eliseu? Um homem normal, um homem comum, que tinha a sua vida comum. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eliseu não era um homem que já estava no monte em meditação profunda. Que alguns pensam que para servir a Deus é preciso ser gente de meditação profunda, gente de muita oração, gente de muita preparação. Olha, eu tentando aprender que sim, que a oração ela é importante, mas gente que ora demais e faz de menos não faz grande moça no reino de Deus. Percebam o que eu quero dizer, se faz favor. Porque há gente que a gente fala coisa, então, mas como é? Ainda estou a orar. Já passou um ano. Ainda estás a orar há um ano e a gente nunca... E o trabalho para se fazer e as vidas para se ganhar. Alguém sabe do que eu estou a falar? Eliseu é um homem comum, com uma vida normal. Não tem uma vida extraordinária, nem espiritual. É um homem normal. Mas quando houve a chamada de Deus, quando a chama acende, ele mostra que a chama acendeu no coração dele. Sabem como? Ele pega no material que estava a usar na terra, partiu aos pedaços a madeira toda, matou o bezerro, matou lá um dos bois, ou os bois já não se matou todos, acho que não. Fez uma grande fogueira. E a partir dali ele deixou tudo para trás. E começou a seguir Elias, ou seja, começou a servir a Deus. A história é longa, a história é muito gira dele. Faz uma série de milagres fantásticos. Um homem simples, mas um homem com uma graça, com uma unção. Vocês sabem qual é um dos momentos marcantes da vida de Eliseu? É quando Elias é tomado pelo Senhor. E Elias disse, olha, o que é que tu queres? Opa, o que é que eu quero? O que é que ele pediu? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Opa, tu sabes aquilo que estás a pedir? Fazemos assim, se tu estiveres perto de mim, se tu me vires quando Deus me tomar, tu vais receber isso. E não é que ele recebeu mesmo. Amém o quê? Como é que provas que ele recebeu porção dobrada? Mas eu vou provar-vos esta manhã. Vou provar-vos esta manhã. No segundo livro de Reis, no capítulo 13, só para vocês marcarem, versos 20. A Bíblia diz que é primavera e os moabitas entraram para irem saquear. Os moabitas eram uns dos inimigos do povo de Deus. Daqueles que ficaram lá na terra. E agora eles entravam na primavera, que era a altura de começar a fazer as colheitas, espertos. E eles entraram na terra para ir pedir emprestado. E no tempo em que os moabitas entraram, diz que alguns homens de Israel iam enterrar um fulano que tinha morrido. Nem sabemos quem era. Então quando eles estão a fazer o cortejo, eles veem os moabitas a entrar. Eles ficam com medo. Então nem sequer tempo têm de abrir uma cova para pôr o morto.
Estão a acompanhar-me? 2 Reis, capítulo 13. Então estou a passar, sabem por onde? Pela campa do profeta Eliseu. É aqui, Joana. Já aprendeste hoje. É aqui que tu provas que Eliseu recebeu porção dobrada. Então quando eles passam pela campa, e já não têm tempo de abrir um buraco para o fulano que morreu, diz que a Bíblia que eles atiraram o morto para dentro da campa de Eliseu, para junto dos ossos de Eliseu. E vocês sabem o que é que aconteceu ao homem que foi atirado lá para dentro? Ele estava morto, mas quando entrou em contacto com os ossos de Eliseu, diz que ele ressuscitou. Tal era a unção, tal era a porção do Espírito, tal era o fogo na vida de Eliseu, que até nos ossos daquele homem havia graça, havia unção, havia presença de Deus. Vocês sabem, se eu não tivesse lido isto na Bíblia, a gente podia dizer, bom, isto foi o Steven Spielberg que inventou esta história, mas isto está na Bíblia, isto aconteceu mesmo. Mas porquê é que os ossos dele tinham que ter aquela unção? Porque aquilo foi a vida dele. O fogo não estava presente em alguns momentos. O fogo, a chama, tornou-se a vida de Eliseu. E mesmo depois de morto, continuavam a acontecer milagres. E eu acredito que é isso que Deus quer para nós. Não é que tu morras, mas Deus quer no mínimo para já queimar-te até aos ossos. O fogo de Deus tem que arder dentro da tua alma. Não é uma pequena chama, não é uma pequena vela que tu transportas. Não é. O Espírito de Deus, Ele quer inundar-te desde a tua cabeça até aos teus pés. Como um fogo que te queima e que vai marcando até aos ossos. Eu não sei quantos de vocês querem isto, mas eu quero tanto isto. Perceber que o Espírito de Deus, já não sei se é o Espírito de Deus que está em mim, se sou eu que estou no Espírito de Deus. Mas esta é a dimensão. Paulo está a lembrar Timóteo, aquilo que te foi confiado, guarda-o pelo ou com o Espírito Santo. Eliseu experimentou a porção dobrada do Espírito. E a prova disso é que até os seus ossos estavam repassados da graça e da unção de Deus. Vamos ficar de pé aí. Tive quase um dia a escrever sobre a parábola das 10 virgens. Mas olha, fica para outra virgem.